Você mais magra em 2024. Bem-vinda ao Papo com a Nutri. Eu sou a Juliana Arena, sou nutricionista e ajudo as mulheres a emagrecerem comendo de tudo. Neste programa falamos sobre assuntos que te ajudam a destravar o seu emagrecimento. Então, se você se interessa por esse assunto, já curte, já compartilha essa live, já manda para aquela sua amiga que quer emagrecer também. Bora que hoje o papo vai ser um papo bem rapidinho, mas bem eficiente, porque eu vou falar para vocês 3 dicas para vocês colocarem em prática hoje mesmo e ajudar o seu emagrecimento para você se tornar cada vez mais magra em 2024. Bora! Ó, você já entra aqui compartilhando, tem um aviãozinho aqui, você clica nesse aviãozinho e compartilha com todas as mulheres do seu Instagram, principalmente aquelas que estiverem verdinhas, porque significam que elas estão online. E bora para mais um Papo com a Nutri. Muito bem. Amadas, o que acontece, né? Às vezes, vocês ficam patinando, procurando sempre a melhor forma para emagrecer, mas esquece de olhar esses 3 pontos muito importantes. Esses 3 pontos é necessário que você dê uma olhada para que você realmente consiga emagrecer mais de uma vez. Porque muitas vezes a gente fica só caçando assim, nossa, qual que é a melhor dieta para emagrecer? Qual que é o exercício que emagrece mais? Se eu ficar 24 horas em jejum, será que eu vou emagrecer? Ah, qual remédio funciona mais? O que eu posso tomar que me ajude a emagrecer? Será que não tem uma pílula, uma fórmula mágica que eu possa consumir, que eu possa tomar e que me ajude a emagrecer, né? E não é bem assim, a gente sabe disso, porque se fosse assim, você já não estaria com esse problema de emagrecer, você já teria conquistado o seu tão sonhado emagrecimento. Porque muitas vezes o problema nem é no emagrecer, né? Porque emagrecer é uma tarefa, só que a tarefa que demanda um pouco mais é a próxima tarefa. E qual que é a próxima tarefa? Você se manter magra, né? A manutenção, o manter o peso, que é um pouco mais difícil. E por que ele é mais difícil? Porque vai depender muito do caminho que você pegou para emagrecer. Se você escolher uma rota que não teria futuro, né? Você escolher emagrecer com uma dieta da moda, com a dieta da lua, com a dieta do ovo, com a dieta da vizinha, com a dieta da blogueira do Instagram, né? Você resolveu emagrecer dessa forma. Dificilmente você vai conseguir manter tudo isso. Porque já era um caminho fardado ao não sucesso. Já era um caminho que com certeza daria ruim mais pra frente. E muitas vezes você se pega aí no efeito sanfona por causa disso, né? Porque você não entendeu realmente qual era o caminho que te levou ao ganho de peso. Né? Então, o entendimento disso é fundamental para esse processo de emagrecimento. E às vezes a gente nem olha para isso. A gente só fica pensando no alimento, a gente só fica pensando, né, no shake, na cápsula, no chá. Outro dia mandaram aqui para mim, ó, água de chuchu emagrece horrores, gente. Já pensou? Você já pensou se fosse muito fácil assim? Se realmente água de chuchu é o que emagrecesse todo mundo? Vocês já pensaram? O quanto assim o governo distribuiria chuchu para todo mundo para não ficar gastando dinheiro com saúde pública devido à obesidade? Vocês já pensaram nisso? Já pensaram? Se fosse tão simples assim? Pois é, e é justamente isso, esse erro que vocês cometem, né? O acreditar num milagre, o acreditar em coisas não fundamentadas, coisas não testadas, coisas que realmente não te levariam a nada. Só que aí nisso você não tem essa percepção. Você realmente acha que aquilo iria funcionar, porque a sua vizinha falou que tomou água de chuchu e emagreceu horrores e com você não funcionou. E aí você fica achando que o problema é quem? É você.
Você fica se frustrando, você fica trazendo mais peso, né? Você fica mais pesada cada dia que não na balança, você fica mais pesada emocionalmente, você fica trazendo muita coisa para você carregar que não seria necessário. Que na verdade a culpa não é sua, né? É aquilo que não daria futuro mesmo, esse milagre não iria acontecer. Mas na sua cabecinha iria, porque fulana falou pra você que emagreceu fazendo isso e você queria o mesmo resultado da fulana. E não é bem assim, tá? Então por isso vamos falar 3 dicas práticas para que você consiga colocar em prática hoje mesmo e já ter sucesso aí no seu caminho do emagrecimento, tá? A primeira dica, ela parece assim uma coisa muito fácil, né? Uma coisa muito simples, ela é tão simples que vocês não dão valor, mas que ela é fundamental para o processo de emagrecimento. Ela é fundamental para que o seu corpo funcione adequadamente. Sem isso, o seu processo de emagrecimento não vai acontecer, ou pode até acontecer, mas vai ser difícil, vai ser aquele emagrecimento mais lento, vai ser depois para manter a perca de peso é muito mais difícil, que é a água. Sim, gente, a água é tua amiga, ela é tua aliada. Você tem que fazer dela a tua maior aliada nesse processo de emagrecimento. Porque água para o seu corpo é ferramenta. O corpo depende da água para bem funcionar. O que acontece quando a gente faz o contrário? Quando a gente ganha peso, quando a gente engorda. Por que a gente engorda? A gente engorda porque estávamos num caminho que nos levou para tal. Fizemos que o nosso corpo, ao invés de gastar, depositasse estoques. A gente forneceu muita energia para aquele corpo e o corpo não tinha o que fazer com aquela energia. Então, o que aconteceu? Ele acumulou. Dependendo, né, da nossa conduta, do nosso estilo de vida, nós maltratamos o nosso corpo, nós pioramos o processo metabólico, nós estamos usando a nossa máquina errada, nós sujamos muito a nossa casa, a gente não deu conta de fazer uma limpeza nessa casa, uma arrumação, né? E a nossa máquina, o nosso corpo precisou passar por ajustes para que funcione melhor e, consequentemente, emagreça. Entende? Então, dependendo de como você tratou o seu corpo, ele vai te transparecer. Então, o aumento do peso é justamente quando você olha para isso, você tem que pensar o contrário. O que eu não fiz, né? Para me ajudar a perder o peso? O que eu fiz para me ajudar a ganhar o peso? Tá? E com certeza, essa aliada aqui, esta amiga faltou. Então, a água é essencial ao bom funcionamento do seu corpo, tá? E o quanto de água eu tenho que consumir para que meu corpo funcione adequadamente? É uma conta muito simples. Você vai pegar o seu peso vezes 35. Essa quantidade é o mínimo de água que você tem que consumir todos os dias para que o seu corpo funcione. Eu estou falando o mínimo de água. Mas vamos combinar aqui que você não é uma mulher de mínimo, tu é uma mulher poderosa, tu é uma mulher de máximo. Então você vai precisar beber ainda um pouco além do que da continha ali, do mínimo que deu. Principalmente você está iniciando um processo de emagrecimento, que eu sei que começo de ano a gente inicia muitos projetos, né? A gente faz um balanço do ano passado, vê, né, o que aconteceu, a gente cria novas metas para esse ano, e emagrecimento, né, sempre está ali na lista, eu quero emagrecer, e esse ano de 2024 farei que seja o ano do meu emagrecimento. Eu acho ótimo. Ótimo, tô aqui contigo para te ajudar nisso. Então, pega essa vontade para você se esforçar um pouco mais do básico que você tenha que fazer, tá? Então, vamos supor que você fez uma continha ali e deu que você precisa de 3,5 litros de água ao dia. O que você vai fazer? Você vai tomar 4 litros de água. Tá? Por quê? A falta
falta da água faz a gente ter uma alteração no peso. Porque o corpo ele depende muito da água para fazer as funções básicas dele, para respirar, para o coração bater, para pensar. A água é essencial para tudo. Todo o processo que acontece dentro do nosso corpo depende de água de alguma forma. Os nossos órgãos, eles são formados, assim, de muita água. Praticamente 70% do seu corpo é água. Então, a água é essencial, entende? Ela é essencial. Então, quando você não fornece muita água, o seu corpo ele tem que criar mecanismos para se virar. Ele se vira sozinho, se vira nos 30, né? E uma das coisas que ele causa quando você não toma muita água é a retenção de líquido. Então, você fica constantemente inchada e isso automaticamente afeta na balança. Porque a balança, ela é uma coisa muito, né, geral. Você subiu ali, tá pesando tudo que tem em você. A água retida, de repente faz 2 dias que você não vai no banheiro, tem fezes ali, vai pesar na balança também. Período menstrual, que aí, né, o útero, ele tá mais pesado, ele tá mais dilatado, isso faz diferença na balança também. Então, muitas coisas fazem diferença na balança, entende? Aí você fica ali, poxa, olha, tô engordando, o que eu tô fazendo? E às vezes é retenção de líquido, né? Às vezes você tá bem inchada, tá? E isso também vai afetando principalmente aqui, né? Que a gente vai chegar lá. Vai afetando sua cabecinha, porque você se encontra naquele aumento de peso. E olha que simples. Para você resolver isso, para você fazer desretenção de líquido, é muito simples, é só você beber água. Sim, amada, é só você tomar água. Mas não é só porque muitas vezes, isso é clássico. Eu pergunto assim: você bebe água? Quanto de água você bebe no total do teu dia? A pessoa costuma responder assim: eu bebo bastante. Não, eu bebo bem, eu bebo certo. Aí eu sempre tenho que insistir, né? Tá, o que é bastante? O que é certo? Eu tomo 1 litro de água por dia. Só que, vendo, né, o peso da pessoa, às vezes fazendo o cálculo da água daquela pessoa, ela teria que tomar muito mais. Ela teria que tomar 3 litros de água por dia. Ela dá 1 litro pro corpo achando que tá arrasando. Eu bebo muita água, olha só. E não, ela tem uma falsa percepção do correto. E vou te falar que isso é uma das coisas que mais atrapalham o seu emagrecimento. É a falsa percepção da sua ação. Que às vezes você acha que tá fazendo tudo certinho, que você come certo, que você começou a fazer academia, um monte de coisa ali. Aí você não vê resultado no processo de emagrecimento. Mas por quê? Porque a realidade é outra. Na verdade, você não está executando o que você realmente precisava para emagrecer. Mas na tua cabecinha, aquilo estava correto. E era o plano perfeito. Só que você tá como? Frustrada, se sentindo totalmente incapaz de fazer um processo de emagrecimento, porque na verdade não teria como ele acontecer, uma vez que a realidade, a prática é outra. Você está em outro caminho, só que para você está no caminho correto. Isso é o que mais atrapalha as pessoas de emagrecerem. Essa falsa percepção é uma das coisas que mais atrapalham a mulherada aí de emagrecer, é ter essa falsa sensação. Então a primeira dica está bem alinhada, gente. Água é vida. Você precisa fornecer água adequadamente para o seu corpo, senão ele não vai funcionar direito, tá? Para qualquer processo que a gente precise no organismo, qualquer estratégia, né? Entrei com uma estratégia boa de emagrecimento, mas eu preciso da água. A água é pilar do emagrecimento e você precisa fornecer bem a água. E olha que simples, novamente, só que você tem que começar a dar valor para as coisas simples também. Porque às vezes você acha que para emagrecer tem que ser coisas mirabolantes, né? Se alguém fala assim para você: olha, para você emagrecer, você tem que bater 3 palmas e plantar uma bananeira. É fato. Em 1 semana você perde 10 quilos. Eu tenho certeza que você vai tentar fazer.
Porque você tá tão desacreditado, você já tentou tantas coisas para emagrecer, que na sua cabeça emagrecimento é difícil, emagrecimento é doloroso, emagrecimento é trabalhoso. E as coisas que são simples para executar, você não dá valor. Você não tá nem aí. Então começa a dar valor a isso. Começa a dar os passos, os primeiros passos corretamente. Construa a sua escada e não queira já subir no 5º degrau. Você tem que ir construindo, você tem que ir indo passo a passo. Você tem que redefinir hábitos. Você tem que reencontrar algumas coisas, entende? Então é passo a passo, certo? Um passinho de cada vez. Então a água é simples, mas é extremamente eficiente. Sem contar que a falta da água afeta um órgão muito importante para o processo de emagrecimento, que é o intestino. Intestino, meus amores, é um órgão fundamental, tá? Tem 2 órgãos muito importantes nesse processo de emagrecimento que dá para destacar. É o fígado e o intestino, tá? Então, a falta da água afeta diretamente o intestino. Por quê? Porque a água é o que ajuda a dar consistência nas fezes e as fezes na consistência certa deixa o trânsito intestinal ok, tá? Olha isso pra ver se você sabia disso, se você não tinha noção, agora eu tenho certeza que você vai falar assim, não, eu vou beber água porque meu corpo não merece isso daí. Quando falta água pro seu organismo para fazer as funções básicas, da onde ele vai tirar água? Sim, das suas fezes. Então, seu corpo ele tem que reutilizar a água que estava nas fezes para fazer as funções básicas. Ele tem que roubar a água das fezes. Aí, por isso que muitas vezes as fezes ficam o quê? Ficam duras, formam bolinhas, né? Ou elas ficam aquelas bolinhas juntas, mas dura, ressecada, aumenta o bolo fecal, ele fica pesado, fica difícil na hora de sair, né? Ou já faz aquele cocô que a gente chama de cabritinho, né? Isso é uma desidratação severa. É o seu corpo te alertando ali que tá errado. Ele precisa da hidratação dele. Tá? Então a água é ferramenta, é como se fosse dinheiro para o seu corpo, tá? Então você precisa pagar as suas contas, tá? Então você vai fazer o cálculo da água para ver o quanto você deve para o seu corpo todos os dias. Novamente, vamos supor que você calculou e deu que você tenha que tomar 3 litros de água por dia. Então vamos supor que você deva aí R$3.000 para o seu corpo todos os dias. Então você tem que pagar. Por quê? Porque se você só der R$1.000, você pagou a sua conta? Não, faltou ainda ali R$2.000 para você quitar, não foi? Quando você faz isso com o banco, o que o banco cobra de você? Quando você deve ali pro banco, o que ele cobra de você? Juros, exatamente, né? O seu corpo também, ele vai te cobrar juros. E os juros é tudo isso que você sente. Esse cansaço, esse mau funcionamento metabólico, esse mau funcionamento intestinal. Tudo isso são sinais que o seu corpo precisa de ajuda, tá? Ele vai te cobrar. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega, tá bom? Então, podemos até agir errado com o corpo se adapta com o que a gente faz com ele. Se tiver certo, ele vai te devolver saúde, ele vai te devolver um corpo funcionante, né? Um corpo magro, porque o corpo magro é algo natural do ser humano, tá? Então, não é que a gente busca ficar magra por causa da estética, por causa da moda, porque, ai não, é moda ficar magra. Não, é saúde. É saúde. O estado natural do corpo humano é ser magro. Então, precisamos buscar isso devido à nossa saúde. Tá? E completando a informação do intestino, o que acontece no intestino? Por que ele é um órgão muito importante no processo de emagrecimento? Acontece ali 2 coisas que fazem grandes diferenças no processo de emagrecimento. A primeira é a absorção de nutrientes. É no seu intestino que você vai fazer a maior absorção de nutrientes. Se o seu corpo não estiver nutrido, se a sua célula não estiver nutrida, você não emagrece.
E às vezes você até acerta na comida, né? Você até come bem, você até come com qualidade, você até faz a combinação certa dos alimentos, o seu prato tá certinho. Mas e na hora de fazer a absorção? Cadê? Cadê o bom funcionamento do corpo? Entende? Aí ao invés de você nutrir as suas células, nutrir o seu corpo, você nutre o seu cocô. Aí você faz cocô rico, porque vai tudo embora. Certo? E a segunda questão é que é no intestino que a gente faz a maior produção de dois hormônios importantes para o bem-estar, que é a serotonina e a dopamina. Sim, são hormônios do bem-estar, do good vibes, o que deixa a gente, ó, super controladas, tranquilas, né? E quando falta isso, muitas vezes, o que acontece? Sobe a ansiedade, sobe a angústia, sobe a frustração, sobe todos esses sentimentos que normalmente você recorre ao alimento para sanar, para dar uma sossegada, para dar uma baixada nisso tudo. Entende? Aí vira tudo um ciclo vicioso. Por quê? Hormônios estão bagunçados, o hormônio do bem-estar não estou produzindo bem, porque meu intestino não está bem, porque eu não bebo água, aí eu vou lá, como alimentos ruins, aí automaticamente eu estou sujando mais ainda meu intestino, e aí não estou bebendo água, e assim vai virando um ciclo sem fim de erros. Aí cada vez mais o seu corpo fica pior, vai adoecendo. Por quê? Acumular gordura, gente, deixa o nosso corpo doente, né? Estar no patamar obesidade é uma doença. Então precisamos olhar para isso. Não é só questão de estética, novamente, é questão de saúde, tá? Então a água super ok? Super ok, porque ó, já vou pular pro próximo, que já estamos meio que nesse assunto. O próximo passo que você precisa dar hoje mesmo é colorir a tua vida. É consumir alimentos, nutrientes, para que a sua célula esteja nutrida. Então, como é que a gente faz um bom emagrecimento? O que nos mantém, né, com bom funcionamento metabólico? O que acelera o nosso metabolismo? O que vai ajudar com que o nosso emagrecimento seja eficaz, seja acelerado, né, seja eficiente? Nutriente e massa muscular, que eu já chego lá, tá? Então, nutriente, você precisa nutrir bem o seu corpo. Só que qual que é o seu grande erro, amada? Você sempre pensa no que tem que tirar, mas você não pensa no que tem que colocar. Porque na sua cabecinha, você só tem que retirar. Ah, não vou comer mais pão, não vou comer mais arroz e feijão, não vou comer mais biscoito, não vou comer mais isso, né? Algumas coisas você até acerta. Ah, não vou tomar mais refrigerante, né? Vou parar de abusar da cervejinha. Você vai pensando nessas situações, né? Nessas condições. Mas o que você tem que colocar? O que realmente estava faltando para o seu organismo funcionar bem? Será que você pensou? É mais difícil, né? Ter esse olhar. Normalmente a gente não tem esse olhar, a gente só pensa no que tem que tirar. E ó, que a primeira vez que eu fui fazer emagrecimento, que eu fui emagrecer, que eu perdi mais de 22 quilos lá na minha adolescência, eu justamente fiz isso. Eu peguei, coloquei na minha cabeça que eu precisava emagrecer, após passar por uma situação difícil. Falei, não, eu vou emagrecer, eu preciso emagrecer. O que eu fiz? Pensei em tudo que eu precisava tirar. Parei de comer tudo que na minha cabeça engordava. Não comia pão, não comia lanche, não comia pizza, não comia refrigerante, não comia nada. Mas comia comida. Então, mas, ó, automaticamente estava nutrindo o meu corpo e eu nem sabia de nada disso, não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Eu não tinha nem noção, gente. Ó, nem sabia que dia era hoje. Que dia era ontem, né? Nem sabia o que eu estava fazendo. Mas eu comia comida de verdade, almoçava bem. Quando eu tinha fome eu comia banana. Minha mãe até falava que eu fazia a dieta da banana, tá? Mas na minha cabeça era o quê? Retirado. O que eu preciso retirar? E é o que vocês mais cometem, né? O que vocês mais pensam. O que eu tenho que tirar? Gente, não é isso.
Até mesmo porque emagrecimento não é sinônimo de restrição. É sinônimo de equilíbrio. O que você precisa adequar? Que o problema não está no chocolate, o problema não está na pizza, o problema não está na cervejinha. Porque você consegue, dentro de um processo de emagrecimento, encaixar tudo isso. Você consegue emagrecer comendo de tudo. Comendo de tudo. Entende? Tá? O seu maior problema é não cuidar do seu corpo. O seu maior problema é não nutrir o seu organismo. Porque o principal papel da alimentação você erra pra caramba. O principal papel da alimentação é nutrir o seu organismo. É para isso que a comida existe. Deus deixou o alimento para ser o nosso sustento. Entende? Como é que o ser humano vai sobreviver? Através do alimento. Mas a gente olha o alimento assim? Não. A gente às vezes olha o alimento como válvula de escape, como fonte de prazer. Muitas vezes a gente nutre as nossas vontades e não necessariamente o nosso corpo, né? Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas só querem comer o que gostam. Ah, mas a verdura e legume eu não gosto. Não, não gosto, é sem graça. Mas um pão vai. Mais um hambúrguer vai. Mais um sorvetinho vai. E às vezes a gente se encontra muito nessa zona de conforto, né? Em fazer só o que nos agrada. E a alimentação, vocês sabem por quê? Que na verdade é assim. Em qualquer área da tua vida, se você só atender às suas vontades, dá ruim, concorda? Se você só ficar ali alimentando o que você quer, dá ruim, né? Se você só fizer se você só comprar se você comprar, na verdade, tudo que você quiser com seu cartão de crédito, o que vai acontecer? A fatura vai vir desse tamanho aqui, né? E não tem como você escapar dela. Se no seu trabalho você só fizer o que você quer, o que vai acontecer? Se dentro do seu ambiente familiar você fizer só o que você quer, você está convivendo numa casa com mais pessoas. E se você só fizer o que você quer, vai dar ruim, não vai? De uma forma ou outra, vai também virar contra você. E por que com o nosso corpo a gente costuma fazer o que quer com mais frequência, sem se importar muito? Por dois motivos. Primeiro, que isso só esbarra em você. Entende? A consequência, só você vai poder enfrentar. Se você está maltratando seu corpo a ponto dele de adoecer, você vai ter que lidar com a doença. Se você está maltratando seu corpo a ponto dele engordar, ganhar gordura, ganhar peso, você vai ter que lidar com esse excesso de peso. Ninguém vai conseguir carregar o peso a mais que você está por você. Você vai ter que carregar sozinho. Entende? E porque muitas vezes, né, o segundo fator é que o seu corpo ele não te devolve na hora. Ele te devolve anos depois. Às vezes o que você vai colher vem anos depois. Aí você tá aqui fazendo, sem se importar com o depois, né? Você tá fazendo um plantio ali sem se importar com a colheita. Por causa dessas duas questões. Falta de visão do que realmente isso pode causar. E muitas vezes quando você vai se dar conta, o BO já tá muito grande, né? E o segundo motivo é porque é totalmente um problema seu. Outra pessoa não vai ser afetada, entende? Você vai carregar isso sozinho. Então muitas vezes você não se importa, porque você não tem que prestar conta com ninguém. Que na verdade tá errado também, né? Você é a pessoa que deveria mais se importar com você. Viemos nessa terra como seres individuais. E precisamos nos portar de acordo, né? Primeiro, eu preciso me amar, eu preciso me cuidar para conseguir amar o próximo e cuidar do próximo. Né? Se eu não estiver inteira, como é que eu faço o meu servir nessa terra? Como é que eu faço para ajudar as outras pessoas? Como eu faço para contribuir? Então, primeiro eu tenho que olhar para mim. E às vezes a gente não olha, a gente não quer enxergar, a gente não quer o cuidar.
Entende? Isso tudo afeta demais. Opa, peraí. Isso tudo afeta demais, tá? Então, começa a colocar isso em prática hoje mesmo. O que você tem que fazer? Colorir a sua alimentação. Quanto mais cores tiverem na sua alimentação, mais nutriente você terá. E nutriente é algo fundamental para o seu organismo funcionar adequadamente. Então pensa aqui, ó, no seu prato de almoço. Como é que está seu prato de almoço? Será que você realmente põe cores nesse prato? Ou será que você só come as mesmas coisas? Só tem ali um arrozinho, um feijão e um franguinho. Olha, pensa nesse prato. Arroz, feijão e frango. Que cor tem isso daí? Que cor tem isso daí? Olha que coisa sem vida, né? Você precisa colocar cores. Quanto mais cores, mais nutriente. Quanto mais nutriente, mais você emagrece. Pega essa chave, amada, tá? Então, principalmente frutas, verduras e legumes, você tem que pensar desta forma. Quanto mais rotatividade você tiver nesse grupo alimentar, melhor será para o seu processo de emagrecimento. Olha quantos tipos de verduras e legumes existem. Não precisa necessariamente você comer algo que você não gosta, porque sempre vai ter algo que você não gosta. O que você não pode fazer é não consumir o grupo alimentar, tá? Ai, não gosto de nenhum tipo de verdura e legume, impossível. Isso daí não é um gostar, isso daí é um hábito que você criou, é algum bloqueio que você fez, principalmente ali na parte da infância, quando a gente tem esse contato com esse tipo de, né, essas novidades, esse experimentar e tudo mais, tá? Mas isso não existe, essa fala não existe, essa fase está totalmente desalinhada, tá? Agora, se você virar e falar assim, ó, vamos supor, pega a cor verde escura. Na cor verde escura tem muita coisa, né? Então vamos supor que você come rúcula, mas não come espinafre. Tá tudo bem, come a rúcula e não come espinafre. Os dois são verdes escuros, tá tudo bem, entende? Alguém da cor você tem que comer. É assim que funciona, tá? Lembrando também que a forma de preparo muda um pouco. Às vezes você não gosta da cenoura cozida, mas você come a cenoura crua, raladinha. Então faça isso. Vai buscando alternativas para que você consiga cumprir com tudo que você precisa para emagrecer. Olha esse passo, mais um passo para você dar, né? Lembra, de passo em passo a gente chega lá. Mais uma que você aprendeu hoje, né? Então eu quero ver todo mundo aí fazendo um prato unicórnio e me marcando. Antigamente a gente chamava de prato arco-íris, mas agora é prato unicórnio, né? Que o unicórnio tá na moda e a gente gosta do unicórnio, então vamos fazer um prato unicórnio, tá bom? Coloque cores, isso fará grande diferença na sua vida. Você vai sentir o seu corpo funcionando melhor só de você mudar essa pecinha aí na sua alimentação. Certo, meus amores? Até aqui tudo bem? Ai, vamos beber água, né? Afinal, água é o primeiro passo. Sabe, dividir aqui com vocês uma história que às vezes acontece muito isso daí e tenho certeza que pode estar acontecendo isso com você. Falando nessa mudança, né? Esses dias uma mulher chegou pra mim e falou assim: eu não sei por que eu não emagreço. Eu tirei o pão, eu tirei o refrigerante, eu não tô consumindo açúcar e não sei o que. Eu não entendo por que eu não consigo emagrecer. E aí, né, conversando, puxando, né, porque a gente tem que investigar, tá? Ok. A gente tem que investigar o que tá acontecendo. E ela veio buscar ajuda, principalmente porque ela, na verdade, ela foi no médico, né, buscar ajuda, porque ela achava que era problema na tireoide. Eu tô com problema na minha tireoide, certeza que meus hormônios estão ruins e por isso eu não estou conseguindo emagrecer. Vendo, né? Vendo os hábitos da pessoa, gente, eram hábitos que não tinha como ela conseguir emagrecer. Não tinha como. A alimentação que ela achava que estava certa não estava certa. Estava totalmente desalinhada.
A principal função da alimentação, que é nutrir o corpo, não estava acontecendo. A combinação dos alimentos não estava acontecendo. Muitas vezes ela estava gerando pico de açúcar, né, com a alimentação mal estruturada. Isso impacta para a gente ganhar pezinho, principalmente peso, gordura abdominal. Ela não bebia água adequadamente. Ela não estava fazendo exercício físico. Ela não estava dormindo bem. Os 5 pilares que ela precisava para emagrecer não estavam acontecendo. Aí me diz, realmente é culpa da tireoide? Entende? Depois de fazer todo esse questionário com ela, eu reperguntei: você acha mesmo que depois de se escutar, você acha que o problema está na sua tireoide? E esta clareza é muito importante que você tenha. É muito importante, amada. O terceiro passo é justamente isso. Você precisa ter clareza do que está acontecendo. Porque se você não tiver clareza, você não consegue dar um passo assertivo. Você sempre vai se enganar. Você sempre vai se frustrar, principalmente. Porque o que mais acontece, o que mais impede as pessoas de continuarem emagrecendo é que elas tentam uma coisinha aqui, outra ali, não tem um resultado, porque às vezes nem ia conseguir ter um resultado, porque ela inventou uma coisa maluca para fazer, achando que aquilo emagrecia, e vem a frustração. Porque de tanto que você tentou emagrecer, de tanto que você viveu no efeito sanfona, às vezes emagrecia, mas voltava a engordar, quando engordava mais ainda, isso cria em você o quê? Desconfiança. Você fica com a sua autoconfiança ferida. Porque na sua cabeça o emagrecimento é difícil, o emagrecimento não vai acontecer. Acontece às vezes até para as outras pessoas, mas para você não. Você fica totalmente desacreditada do que está acontecendo. Certo? Mas por quê? Porque muitas vezes você não tem a clareza. Você não tem esta visão que eu estou te dando agora. Você acha que os motivos, né? Você coloca o pingo do i em outro lugar. Você não coloca o pingo do i no lugar certo. Você coloca em outro lugar. Se está desalinhado isso, como é que você vai conseguir emagrecer? É muito mais difícil. Emagrecimento, coloca isso na sua cabeça, amada. Emagrecimento só é difícil se você pegar o caminho errado. Para você ter um emagrecimento mais fácil, mais acelerado, mais eficaz, você precisa pegar o caminho correto. Uma estratégia, um caminho testado. Senão, sim, vai ser mais difícil para você emagrecer. Entende? Tá? Então, olha essa mulher totalmente desenganada, colocando a culpa na tireoide, sendo que, ó, uma das falas dela era o seguinte: ai, no meu almoço eu como até um legume, uma verdura, normalmente um grelhado, mas aí não põe arroz. Mas ai, tem batata frita, eu não consigo ficar sem a batata frita. Olha aí. Entende? O problema não está na batata frita. O problema está na frequência. O problema está em não dar prioridade no que realmente vai nutrir o seu corpo. Entende? O que nutriria mais um corpo? Para pensar, gente. Vamos pensar numa coisa bem simples aqui, que vocês estão acostumados. O brasileiro está acostumado com esse tipo de combinação. O que você acha que vai nutrir mais o seu corpo? Um arroz com feijão ou uma batata frita? Qualquer tipo de fritura, a caloria sobe demais. A gordura é calórica. Entende? Então, o que ela achava que era uma alimentação pequena, era uma alimentação rica em calorias. Porque a batata frita pode ser uma porção pequena, mas ela vai ter um alto teor calórico. Muito diferente de você consumir a batata pura, a batata inglesa, por exemplo, assada, cozida. Muito diferente. Ainda à tarde vinha o quê? Um pão de queijo. Pão de queijo é calórico, porque ele tem muita gordura. Às vezes você olha para a coxinha e pensa assim, não, vou pegar o pão de queijo, porque a coxinha, né, fritura, tal. A coxinha e o pão de queijo, em termos de gordura, estão ali.
E às vezes a coxinha ainda seria uma melhor opção que o pão de queijo, devido à forma que ela é feita. Muitas vezes a coxinha, a não ser que seja industrializada também, porque a maioria dos pães de queijo que você vai achar na rua são pães de queijo congelados, industrializados, né? E nisso vai muito aditivo químico, vai muita gordura, vai muito sódio, vai muito tudo isso daí. E a coxinha, às vezes, é feita de forma mais artesanal. É uma massa feita com recheio de frango. Vai menos ingredientes, vai menos aditivos químicos do que um pão de queijo. Só que às vezes a gente pensa que o pão de queijo é melhor porque não é a fritura, entende? Até que não tá tão errado pensar em uma fritura e um assado, só que a qualidade desse assado não vale a pena. Não vale a pena, entende? E às vezes a gente tem essas falsas percepções. Outra questão, por exemplo, às vezes a gente se ilude com a air fry, né? Você vai lá, pega, compra um nuggets e fala assim, não, mas é na air fry. Mas gente, o nuggets já é ruim, já é uma preparação ruim, já é um alimento ruim, desde que ele foi criado. Você colocar na air fry ou não, não vai fazer diferença. Ele não vai deixar de ser ruim. Entende? E às vezes a gente tem essas falsas percepções e isso engana você, isso ilude você, isso fere muito a sua autoconfiança. Porque aí você desacredita de tudo, principalmente de você. Então, pra você, o próximo passo, o terceiro passo aí para te ajudar a ficar bem mais magra em 2024, você precisa ter essa clareza, você tem que sentar com você, senta com você. Você tem esse hábito de sentar com você mesmo? Para debater a sua vida? Você tem que fazer isso. Porque se você não conversa com você mesma, como que você vai se entender? Como que você vai analisar as suas condutas? Senta com você mesma e pensa. O que realmente te levou ao engordar? O que realmente te fez ganhar peso? Vou dar um exemplo aqui, que essa fala tá bem comum, né? Às vezes as mulheres olham pra mim e falam assim, ai, eu engordei muito na pandemia. Ok, tá. Mas foi devido à pandemia? Ou foi devido à situação? Devido à pandemia, eu fiquei mais isolada, isso aumentou a minha ansiedade, decorrente da ansiedade, eu acabei descontando no alimento. Entende? Só que você tá dando o nome pandemia. Você deveria estar dando o nome ansiedade. E entender qual gatilho te faz exagerar na comida. Qual gatilho te faz procrastinar o que você precisa fazer para emagrecer. Entende? Isso tudo precisa ser alinhado, amada. Porque se você não tem essa clareza, você pode até pegar um cardápio bom, executar esse cardápio bom, um cardápio estruturado, pensado para um emagrecimento, porque, novamente, eu já falei isso aqui para vocês, emagrecimento não é uma coisa intuitiva. Emagrecimento é decorrente a uma alimentação estruturada, nas quantidades devidas a promover déficit calórico, na combinação certa para não dar pico de açúcar, para a gente não estimular muito o nosso hormônio insulina, para você nutrir melhor o seu corpo. Tudo tem uma lógica, gente. Tudo tem uma lógica. Outro dia me perguntaram aqui assim, nossa, posso tomar shot? Eu nem lembro os ingredientes, mas acho que tinham 6 ingredientes no shot que a mulher perguntou. Aí eu devolvi a pergunta, mas pra quê? Pra que você vai colocar tudo isso? Qual que é a lógica? Porque às vezes você vê alguém fazendo e você nem sabe por que ela tá fazendo. Às vezes ela tá fazendo aquilo dali porque é uma promessa que ela tá fazendo, mas você acha que ela tá fazendo pra emagrecer e aí começa a fazer pra você pensando que vai emagrecer, mas você nem entendeu por que a pessoa fazia aquilo. Você nem entendeu a lógica. Entende? Você só quer sair executando. Calma. Então, às vezes você pode até pegar um cardápio bom. Só que para você executar um cardápio, você precisa estar alinhada aqui. Entende? Porque o cardápio é uma ação mecânica. Mecanicamente você vai comer tudo aquilo, né? Na ordem certa, ótimo. Você vai seguir aquilo. Mecanicamente, aquilo é ação.
Só que a ação não vem sozinha. A ação é gerada a partir do seu pensamento. Então, o pensamento gera o sentimento que vai gerar a sua ação. Entende? Então, se você não alinhar tudo isso, como é que você quer emagrecer, amada? Como é que você quer dar os próximos passos? Como é que você quer ir para um plano alimentar? Como que você quer ir para, né, uma estratégia de emagrecimento se você não alinhou todos esses porquês? Porque você, se você não entendeu o porquê que você chegou onde você está, o que realmente te levou a engordar? Às vezes a pessoa fala assim, ah, é porque eu gosto muito de doce, exagero no doce. Tá, o doce é uma questão, mas o que tá por trás do doce? O que realmente tá por trás daquilo? Que muitas vezes você não tá comendo a comida, você tá comendo emoção. Entende? Para vocês terem uma noção, é por isso que dentro do método Destrava Fit a gente não fala de dieta. Que a gente fala, mas não é só isso. A gente fala sobre alimentação. Mas o método Destrava Fit não gira em torno de uma dieta. O método Destrava Fit gira em torno de um entendimento, de uma estratégia, de uma clareza, dos pingos nos is, para você entender tudo que você precisa para ficar mais magro em 2024 e melhor, manter tudo isso. Porque é este o seu erro, amada. É isso que faz você não emagrecer ou reganhar o peso. É não entender isso. Você já foi executar o cardápio, que pode até dar um resultado, mas vai ser a curto prazo, que logo você vai voltar a engordar, né? A reganhar o peso, a fazer efeito sanfona. Por quê? Porque você não entendeu a causa que te levou ao ganho de peso. Se você não entendeu a causa, você não resolveu isso. Se você não resolveu, isso vai te morder de novo, isso vai te atormentar novamente. Isso vai estar aí no seu pé, vai estar aqui, ó, grilando. Entende? Para vocês terem uma noção, eu já falei para vocês aqui que o primeiro passo que a gente dá dentro do método Destrava Fit é fazer um protocolo detox, é limpar a casa, né, de toxinas do corpo e principalmente as toxinas da mente, se entender o que tá te grilando aqui, porque este é o grande problema, amada. Muitas vezes não tá aqui, entenda isso de uma vez por todas, tá? E aí eu já começo o detox mental com a aula de autoimagem. Porque, ó, em seguida, hoje ela foi até liberada, a aula de autoestima. A autoestima é uma coisa que a gente precisa dela. A gente precisa dela para nos entender, para viver bem, para ser equilibrada. Entende? A gente precisa da nossa autoestima. Só que às vezes você acha que a autoestima é só olhar no espelho e se sentir bonita. E não é. A autoestima é um conjunto de alguns pilares. Dentro do pilar autoestima está a autoimagem. E eu falo dele isoladamente porque eu tenho certeza que esta questão de autoimagem está desalinhada. Está totalmente desalinhada e muitas vezes é isso que te faz ganhar o peso. É porque a sua autoimagem não está alinhada, você se olha, mas você não vê o que você precisa ver. Você não se vê como você precisa ver. Você não olha com o amor que você precisava se olhar. Entende? Como que tem que ser a visão certa? Como que eu deveria me olhar? Do mesmo jeito que Deus te olha. Ele te criou. Quem foi o nosso Criador? Quem é, na verdade, o nosso Criador? É Deus. Então, o jeito que Deus te olha é o jeito que você deveria se olhar. Deus te olha com qual olhar? Qual olhar? É o olhar de amor. Então, você precisa devolver isso para você, um olhar de amor, um olhar de cuidado. Entender que o seu corpo é um templo sagrado. Aqui dentro mora a tua alma. Entende? O seu corpo é um presente que Deus te deu para viver essa vida. Como é que você está cuidando do presente dele? Enfiando um monte de coisa, né? Se matando, se acabando na comida, adoecendo por causa de comida. Entende? Não só por falta, né? Não só por comida, mas pela falta da água, como a gente falou, pela falta de um exercício.
que seu corpo foi criado para movimento e você tá aí parada, cada vez mais parada, e vem essa vida moderna nos deixar mais parada ainda, porque tudo você faz por um botãozinho aqui, ó, nem botão, né? Por um toque no celular você faz tudo. Ah, eu quero pedir comida, quero fazer compra, quero, sei lá, daqui a pouco você estaciona o carro. Quer dizer, já tem lá carro que estaciona sozinho. Daqui a pouco você não tem trabalho pra nada. E como é que você vai gastar energia, que seu corpo foi programado para gastar energia? Como é que você vai manter sua massa muscular, que seu corpo foi programado para ter massa muscular? Se você não está executando, se você não está precisando da massa muscular, seu corpo vai falar, pra que eu quero essa massa muscular? Vou mandar embora. Entende? A autoimagem é algo que precisa estar alinhada, amada. Se você está desalinhada, presta atenção nisso. Se você está desalinhada com a sua autoimagem, seu processo de emagrecimento já não acontece da mesma forma que deveria acontecer. Entende? Tudo tem um começo, tudo tem um passo a passo. Então você primeiro precisa alinhar essa autoimagem, entender o seu propósito aqui nessa terra. Por que você tá aqui hoje? Você acha que você existe pra comer? Você acha mesmo? Que a sua vida é isso? Acordar, às vezes, né? Cuidar da casa, cuidar de um filho, trabalhar, voltar, passar perrengue na rua, sentar no sofá, assistir um filminho, comer uma pipoca, se acabando num sorvete. Você acha mesmo que a vida é isso? A vida não é isso, amado. A vida não é isso. Mas a gente facilmente vive assim, né? Um dia por viver, sem expectativa, sem nada, quando a gente está desalinhada com a nossa autoimagem. Por isso que eu falo dela isoladamente dentro do método. E hoje veio a aula inteira de autoestima, porque a autoestima é uma construção de pilares. Dentro da autoestima está a sua autoconfiança, que eu estou falando aqui pra você, né? Que muitas vezes a sua autoconfiança foi destruída toda vez que você tentou emagrecer e não conseguiu. Mas, novamente, às vezes você não conseguiu porque você estava no lugar errado. Você estava fazendo a coisa errada, não tinha como você emagrecer. Eu fiz muito isso. Eu consegui emagrecer a primeira vez, mas depois, como eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu emagreci 22 quilos sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Qual foi a consequência depois? Ganho de peso. Eu voltei a ganhar peso, eu comecei a fazer efeito sanfona, fiquei desesperada. O que eu tô fazendo? Ai, meu Deus. Como é que emagrece de novo? Entende? A gente facilmente erra por não saber o que a gente tá fazendo. Entende? Aí eu fiquei desesperada. O que eu fiz? O que eu fiz pra consertar isso daí? Você sabe o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar em revista. Porque na minha época não tinha Instagram, não tinha internet, eu nem sabia o que era nutricionista, pra você ter uma noção. Nem sabia o que era isso. Nem academia era muito divulgada na minha época. Mas tinha muita banca de jornal, tinha muita revista, eu procurava na revista lá. Dieta que emagrece 5 quilos em uma semana, veja o que fulana fez para emagrecer. A dieta da sopa, a dieta da lua. Até vinagre eu tomava, achando que aquilo emagrecia. Entende? Então, eu fui buscar, assim como vocês às vezes ficam buscando, né? Segue Deus e o Mundo aqui no Instagram, que fala que emagrece e começa a ver, aí faz um bololô, faz uma salada de fruta, de um monte de informação e no final não faz nada. Não faz nada porque nada tá certo, né? Você juntou uma informação aqui, uma aqui, obviamente isso não ia dar certo pra você emagrecer, aí você se frustra, porque não conseguiu, afeta a sua autoconfiança, que afeta a sua autoestima e atrapalha o seu processo de emagrecimento. Então tudo isso tem que estar alinhado, amada. Tudo isso, você precisa de um passo a passo para emagrecer. Não é simplesmente do nada, né? Com informações básicas que você vai conseguir ter sucesso no seu processo de emagrecimento e manter isso. É por isso que tem que ter algo estruturado. É por isso que eu criei um método estruturado. O método nasceu de uma estrutura, gente. O método Strava Fit nasceu de uma estrutura. E eu vou contar pra vocês por que o método Strava Fit nasceu. Eu tava contando aqui pra vocês o que eu fiz pra tentar emagrecer. Eu fui atrás de revista, comecei a pesquisar um monte de coisa, achei que tava fitness, né? Comecei a comer barrinha de cereal, um monte de coisa. Deu certo? Não, né? Então, o que eu fiz? Eu estava na época de inscrição da faculdade. Eu já trabalhava com tecnologia, trabalhava com computador, trabalhava com TI.
Eu ia fazer design digital. Aí uma amiga minha, na semana da inscrição da faculdade, ela falou assim, por que você não faz nutrição? Você só fala de comida agora, de emagrecimento, de comida. Eu, nossa, nutrição, nem sabia, gente, nem sabia. Falei, é verdade, boa! Aí na minha cabeça era o plano perfeito. Falei assim, eu vou fazer nutrição, eu vou aprender a emagrecer de uma vez por todas e nunca mais eu quero viver de efeito sanfona, porque o efeito sanfona me atormentava, porque eu não queria mais viver o que eu vivi. Eu cresci, a minha infância foi marcada pela obesidade, a minha adolescência foi marcada pela obesidade, entende? Eu sofri muita coisa por estar acima do peso, eu era uma pessoa muito triste, uma menina triste, só vestia preto, isolada. Provavelmente eu tinha até um quadro de depressão, acredito eu, que eu era muito triste, eu era muito quieta, poucos amigos, bem assim retraída mesmo, fechada, sabe? Escondia meu corpo, tinha vergonha de tudo, sofria bullying, né? Que a gente chama de bullying hoje, né? Sofria bullying. Eu decidi emagrecer porque um namoradinho falou pra mim que terminou comigo porque eu era gorda, falou isso. Eu falei, nunca mais ninguém vai me tratar desta forma. Eu vou emagrecer de uma vez por todas porque eu não quero mais ser tratada dessa forma. Então, na minha cabeça, o voltar a engordar é voltar a viver tudo isso, viver todos esses traumas do passado, né? Que hoje em dia tá tudo bem, eu curei, mas ali num processo assim, né, de entendimento da vida, de maturidade, eu não tinha maturidade para lidar com aquilo. Eu não tinha maturidade emocional para lidar com aquilo tudo. Hoje em dia eu tenho. Hoje em dia eu falo numa boa. Eu falo até para te ajudar, porque às vezes você passa por isso e não sabe. Acha que só você passa por isso, acha que você tá sozinha nessa e não tá. É para te mostrar que mesmo passando por tudo isso, eu consegui. Né? Eu consegui sair de tudo isso e tem muitas mulheres que conseguiram também. Eu tenho certeza que você consegue também, né? Então engordar pra mim era um trauma. Eu não queria viver mais aquilo. Então na minha cabeça, fazer a faculdade ia me libertar de tudo aquilo. Falei, pronto, vou aprender a emagrecer e vou à luta. Fiz a faculdade, nutrição não é só isso, né? Não é só falar de comida, de alimentação, mas fiz a faculdade, me formei, comecei a trabalhar com isso. Já tô na área de emagrecimento há mais de 10 anos que eu lido com essa vida aqui de emagrecimento, já vi muita história. Por isso que eu falo, toda vez que você falar assim pra mim, ai, tal coisa me impede de emagrecer, eu vou falar, não, isso daqui não te impede não. Porque eu tenho exemplo de alguém que já emagreceu, que passou por exatamente com o que você passou. Sempre vai ter o exemplo de alguma mulher que tava exatamente no seu quadro, igual a você, e conseguiu. E se aquela pessoa conseguiu, você consegue também. Porque ser humano é uma lógica. Todo mundo funciona igual. Então, se uma pessoa consegue, a outra consegue também. Isso não é exclusivo. Você entende, amada? Deus não carimbou a tua testa falando assim, pá, você não vai emagrecer. Essa vai. Pá, essa vai emagrecer, essa vai, essa não. Não existe isso. Existe histórias, existe rotinas, existe vida, sentimentos, emoções, tudo isso tá por trás. Tudo isso tá por trás, tá? Mas é possível, quero te garantir isso, é possível. Fiz a faculdade, tava lá, meu corpo tava mantendo meu corpo magro, só que sabe aquele corpo falsa magra? Já ouviu esse termo? Falsa magra? Eu tava muito falsa magra, porque eu tava magra. Mas eu ainda tava com muita flacidez, porque como eu emagreci rápido, eu perdi mais de 20 quilos em um mês e meio, eu fiquei com flacidez, principalmente na região da barriga. Porque foi muito rápido, gente. Eu emagreci assim, muito, muito rápido. Então, eu fiquei com flacidez. Por isso que também é perigoso ficar emagrecendo rápido, muito rápido. Você tem que deixar o processo acontecer, tá? Porque tudo tem consequência, né? Então, a minha consequência de emagrecer bruscamente foi a flacidez. Então, meu corpo, ele gerou flacidez. Então, eu convivia com aquela flacidez. Então, eu tava flácida, mas magra. Entende? Porque faltava o resto. Mas eu ainda não tinha esse entendimento, ainda não tinha esse conhecimento. Eu ensinava as pessoas a emagrecerem através da comida. Que eu aprendi. Eu aprendi a fazer alimentação. No máximo, a água, né? Então, eu aprendi isso. Só que a faculdade não ensina tudo. O que ensina? A vida. A gente, claro, eu tenho muita experiência científica, biológica, fisiológica, né? Eu sei como que o corpo funciona, isso faz uma diferença, né? Porque a gente entende a lógica das coisas.
Mas foi muito mais com a experiência da vida que eu aprendi do que da faculdade para emagrecer. Foi muito mais vendo outras mulheres aplicando o que eu falo e vendo o que funciona, o que não funciona e sempre adaptando, que eu aprendi e o que eu ensino a emagrecer. Porque eu tava ali trabalhando, né, já formada, trabalhando, tal, com o meu corpo falso magro, e aí eu escutei, né, dentro de um ex-relacionamento, a seguinte frase: você só está comigo porque a sua barriga é feia. Você só está comigo porque a sua barriga é feia, porque minha barriga estava flácida, né? Flácida. Aquilo, gente, me gerou um choque tão grande que vocês não fazem ideia. Parece que abriram assim um buraco negro e eu mergulhei naquilo. Eu caí naquele buraco negro. Aí eu me vi novamente passando pela cena que eu passei na adolescência, que me levou, né, me impulsionou a emagrecer. Que bom que me impulsionou a emagrecer, né? Que muitas vezes na adolescência, minha mãe enxergando aquele problema, ela tentava fazer emagrecer, ela falava, ela aconselhava, ela me dava oportunidades, ela me dava ferramentas, né, digamos assim, mas eu não entendia por que eu tinha que emagrecer. Ainda não tinha caído minha ficha, não tinha aquela lógica. Pra mim, eu queria comer, porque eu me escondia atrás da comida. A minha frustração, aquela, né, aquele sentimento mais depressivo, eu resolvia na comida. Foi como eu aprendi a resolver. Eu me escondia atrás da comida. Então, tirar a comida de mim era algo assim, nossa, não tira a comida de mim. Então, eu até brigava ali com a minha mãe, né? Ela querendo emagrecer e eu não. Quando eu me dei conta disso, graças a Deus eu peguei um impulso para ir pra frente, não para regredir, porque aquilo poderia muito ter me derrubado, né? Mas não, eu subi. Então, quando eu escutei isso novamente, né? Quando eu fui julgada novamente pela minha aparência, que foi um julgamento, eu falei, meu Deus do céu, eu me vi no mesmo buraco negro. Eu chorei, acho que durante uma semana, assim, eu fiquei sem entender aquilo, né? Fiquei assim, em choque, uma semana, assim, não é possível. Eu tô magra, eu já emagreci, eu sei, eu aprendi na comida como é que faz, tá tudo certo com a minha comida, o que mais que eu tenho que fazer? Foi quando eu me toquei que emagrecimento não se tratava só de comida, emagrecimento se tratava de mais coisas. Emagrecimento era muito além daquilo, entende? Emagrecimento era muito além da comida. A comida estava certa, mas o resto, não tinha exercício físico, eu não fazia exercício físico, eu não tinha um sono adequado, equilibrado, minha saúde mental não estava tão assim, né, com essa maturidade que hoje ela tem, entende? Eu não estava com o meu triângulo completo, corpo, mente e espírito, não tava tudo desalinhado, só a única coisa que estava alinhada era comida e água, era a única coisa que estava alinhada, comida e água, e o resto. Então emagrecimento não se trata só disso, gente, emagrecimento é muito além. O que eu fiz? Sofri uma semana, mas não, depois de uma semana eu falei, não, vou atrás de novo. Onde eu tô errando? Mas por mim, entende? Não para agradar a outra pessoa, entende? Aquilo me feriu, mas foi um alerta, que foi uma liberdade. Aquilo me deu uma liberdade, entende? Eu saí da minha zona de conforto, eu saí do que estava me afligindo, porque eu me sentia mal com a minha flacidez, né? O não aceitar o meu corpo, mais que eu estava magro, mas eu não aceitava meu corpo como eu deveria aceitar. Então aquilo me ajudou, me posicionou novamente a buscar novas coisas, a buscar soluções, a me mexer, a me tocar. Vamos lá, acorda que a vida não é isso, vamos lá. Foi daí que eu juntei tudo, foi daí que eu comecei a fazer musculação principalmente. Foi daí que eu entendi que o emagrecimento precisava de 5 pilares: alimentação, exercício, água, sono e saúde mental principalmente. Foi daí que eu comecei a buscar a minha autoestima novamente, comecei a me fortalecer nisso, comecei a me conhecer mais como mulher, comecei a me valorizar, porque até então eu não estava me valorizando. Se eu deixar uma pessoa falar daquele jeito comigo, cadê meu valor? Eu não estava me valorizando, entende? Porque uma pessoa precisou me diminuir pra, né, me atingir e eu tava ali, como assim? Não, entendeu? Então isso me impulsionou. Foi daí que o método foi criado. Foi daí que o método Strava Fit nasceu. O método de Strava Fit nasceu por um complemento
Eu finalmente entendi tudo que eu precisava para emagrecer e para que as outras pessoas também tivessem mais resultados. Que as outras pessoas também não passassem pelo que eu passei, para que as outras pessoas conseguissem ter uma manutenção de peso e principalmente a curar aqui. Que hoje em dia, gente, tudo isso que eu falo pra vocês é porque tá curado, eu aprendi a curar. Senão eu não ia estar aqui conseguindo falar, eu ia estar chorando. Entende? Eu ia estar chorando porque era uma ferida muito grande dentro de mim. Era uma ferida muito grande. Né? E a musculação, o exercício físico me ajudou demais. Tirou 80% da minha flacidez. Ajudou demais. Se eu não me engano, eu tenho até um destaque falando isso. Eu não tenho. Eu vou colocar uma foto pra vocês, tá? Vou colocar lá nos stories. Eu quero que vocês comentem. Eu estava na live escutando, tá? Olhem lá os stories. Eu vou mostrar como que ficou meu corpo depois da musculação, né? Como diminuiu a flacidez. Não dava pra me resolver 100%, porque é uma flacidez antiga. Eu não tenho nenhum dermatologista aqui, né? Mas teria que ter um tratamento estético por trás também. Mas 80%, gente, 80%. E quem emagrece com estrutura, quem emagrece, não faz que nem eu fiz, faz loucura, né? Faz da forma certa, diminui muito a flacidez. Ou nem gera flacidez. Conheço pessoas que fizeram bariátrica e não geraram aqueles excessos de peles muito grandes, porque fizeram o passo a passo certo, fizeram o caminho direitinho. E é isso que eu quero pra vocês. E é por isso que eu abro a oportunidade do meu método Strava Fit. Ela tá aberta. O método Strava Fit tem toda essa estrutura. Inclusive tem até aulas de exercício físico, que é feito pelo Wagner, que é o personal trainer, né, do nosso método. Então, às vezes você não tem oportunidade para academia, não tem orçamento, não tem tempo, a minha vida é corrida, não sei o que eu faço, faz em casa. A gente fez o desenvolvimento da metodologia do treino para ser acessível a todo mundo, para você fazer na sua casa com as coisas que tem. Então a gente pegou galão, a gente pegou cadeira, a gente pegou coisas que tem em casa. E aí com a experiência dele, com a técnica dele, desenvolveu todos os módulos ali de treinos para iniciante, intermediário e avançado. Ai, Nutri, eu não faço nada. Não tem problema, você vai começar no iniciante. Entende? Mas a musculação é precisa, gente. A musculação é vida. Porque depois de tudo isso daí, né? Meu corpo já estava legal, eu já tinha entendido tudo, meu corpo realmente agora estava magro, saudável, bem. O que veio? O câncer. Olha quanta lapidação eu passei. Estou aqui falando pra vocês hoje, né, com essa tranquilidade, com essa experiência, porque foi uma lapidação. Deus aqui em constante lapidação comigo. Porque o que faltava? Meu elo espiritual, meu elo fé. Isso daí veio fortalecido, veio totalmente esse entendimento depois do câncer. O câncer me ajudou muito nisso. Mas não vai você pensando, né? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, alimentação, saúde mental, água, sono e principalmente ter a massa muscular adequadamente, né? Muito, não sou Graciane, né, da vida, me ajudou no tratamento do câncer. A gente não sabe o dia de amanhã, gente. Quem diria que uma pessoa ali saudável ia ter um câncer? Uma mulher jovem, porque eu estava no auge dos meus 32 anos, saudável, desenvolvi o câncer. Tá tudo bem. Mas tudo isso, por eu já ter um estilo de vida adequado, me gerou sobrevida, me gerou sucesso no tratamento. E se eu não tivesse isso, gente? E se eu tivesse obesa? E se eu nunca tivesse passado por todo esse processo que eu falei pra vocês, esse emagrecimento, essas desilusões, isso tudo, como que estaria meu processo de tratamento de câncer? Eu nem sei se eu estaria aqui. Entende? Porque é uma doença agressiva, é uma doença que exige do corpo. Ela exigiu do meu corpo, entende? E por eu ter esse aporte de massa muscular que eu desenvolvi através do exercício, eu garanti uma passada mais tranquila, principalmente pelo processo de quimioterapia. Vocês têm noção que eu trabalhava de manhã, durante a quimio branca, que é a vermelha, ela derrubava mais, mas durante a minha quimio branca, eu trabalhava de manhã, ia pra casa dos meus pais, porque eles me ajudaram, que era uma vez por semana, então nessa fase meus pais me ajudaram pra caramba, agradeço muito eles. Meus pais me levavam pra fazer a quimioterapia,
Eu fazia à tarde, voltava com muito sono, dormia até o dia seguinte. Mas sabe o que eu fazia no dia seguinte? Eu tava trabalhando. Eu tava aqui nas redes sociais te ajudando, te dando dica para emagrecer, desenvolvendo método, dando suporte para as alunas. Eu não parei minha vida. Eu não parei minha vida em nada. Eu ia trabalhar enjoada, às vezes estava enjoada, às vezes não. Mas eu tava ali. E se eu não tivesse um corpo preparado? Eu não deixei de fazer exercício físico. Eu ia treinar do mesmo jeito. E às vezes você fica aí. Ai, mas eu não consigo treinar. Gente, eu tava treinando com câncer nas costas. Fazendo quimioterapia. Fazendo radioterapia. Mas eu tava ali. Entende? Por quê? Porque eu já tinha esse hábito, eu já tinha esse entendimento, eu já amava meu corpo, eu já cuidava dele. E ao invés daquilo me derrubar, porque podia ter me derrubado, olha quantas coisas eu tô contando pra vocês que poderia ter me derrubado. Ao invés de eu me derrubar, aquilo só me levantou novamente. Só me levantou novamente. Eu peguei aquilo como outro trampolim. Foi fácil? Não. Mas dessa vez eu pedi uma ajuda muito importante. Desta vez eu pedi ajuda pra Deus. Eu falei assim, Deus, tá, vamos lá. Eu não perguntei pra ele por que eu. Nunca questionei Deus. Eu perguntei pra ele, pra quê? Pra quê? E outra vez eu aprofundo mais esse assunto aqui, porque tem outras coisas aqui que pra vocês verem que Deus é milagroso. Deus me curou, Deus salvou minha vida. Eu vou contar mais detalhadamente. Em outro papo da Nutri eu falo só disso, tá? Mas eu perguntei pra quê? E ele foi me dando essa clareza aos poucos. Eu só fiz um pedido pra ele. Eu falei assim, Deus, só me ajuda a enxergar tudo isso com seus olhos. Com seu olhar amoroso, com seu olhar bondoso, com seu olhar positivo. Foi assim que eu enxerguei tudo que eu passei. E é assim que eu aprendi a enxergar a vida. E é assim que eu ensino dentro do meu método as minhas alunas enxergarem o processo de emagrecimento também. Porque eu estou falando de um câncer e você pode até falar assim, nossa, mas era um câncer. Mas gente, qual é o câncer da sua vida? Existem vários tipos de câncer. Não precisa ser a doença propriamente dita. Mas o que você enfrenta? Às vezes você enfrenta uma coisa muito grande na sua vida e tá tudo bem. Tá tudo bem. Como que você vai sair disso? Fazendo exatamente isso que eu fiz também. Entende? Não existe problema maior ou menor, existe problema. E existe a forma que você encara. Porque às vezes, né, vem um problema muito grande, mas o jeito que você encara, ele se torna um problema pequeno e tá tudo bem. Quantas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como que você lida com tudo isso daí? Nossa, você é forte, você... Gente, não. É só forma de encarar. Entende? Eu podia fazer de um problema pequeno a minha derrota. Porque o que eu falei pra vocês que eu passei, né? De julgamento pela aparência, né? De humilhação. Pra mim foi aquilo, eu me senti muito humilhada, né? Daquela humilhação... Eu poderia ter feito a minha derrota, mas não fiz. Desse problemão maior, né? Dessa doença mais grave, uma coisa mais grave, eu poderia fazer minha derrota. Eu poderia ter entrado, sei lá, uma depressão profunda, não querer saber de nada e abandonar tudo. Mas não, eu fiz minha vitória novamente. Então é o jeito que você lida com a situação que faz toda a diferença. E isso não é diferente no processo de emagrecimento. O jeito que você lida com o processo de emagrecimento é que vai deixar ele mais leve, vai deixar ele mais acelerado, vai deixar ele mais possível, vai deixar ele mais fácil, vai permanecer na sua vida, você vai perdurar com seus resultados. Entende? É isso. Por isso que existe um passo a passo. Por isso que eu criei um passo a passo. Por isso que tem uma lógica, tem tudo detalhadamente. Tá? Por isso, gente, ó, as inscrições do Método Strava Fit estão abertas. Você pode ter a oportunidade de emagrecer com essa estrutura toda que eu estou te falando, tá? O link para isso está na bio. Se você tiver alguma dúvida, é só chamar no inbox. Eu e minha equipe estamos aqui para responder vocês. A gente criou um grupo para isso, né? Você pode entrar no grupo, a gente responde suas dúvidas, tá bom? As inscrições serão abertas, se eu não me engano, até hoje ou até amanhã, tá? Se eu não me engano, até hoje, tá? E abre de tempos em tempos.
tá bom? Não é uma coisa que fica aberta sempre, porque tem um passo a passo, tem o período, né? O cronograma do método, tá? Então por isso que a gente abre de tempos em tempos, tá bom? E é isso, gente, tá? Então pra você ficar mais magra em 2024, precisa de tudo isso daí. E há uma fonte, há um método, há um passo a passo, tá? Te convido a se dar esta oportunidade de melhorar a sua vida, de principalmente melhorar a sua saúde, melhorar o seu corpo, amar mais ele, conectar seu corpo e mente com seu espírito. Tudo isso faz grande diferença na nossa vida. Isso para sermos pessoas melhores, versões melhores, mulheres melhores. Porque, ó, isso daqui, gente, eu tenho vários depoimentos das alunas que passam. Não melhora só o peso. O peso às vezes é detalhe. Melhora o relacionamento. Porque ao se amar, ao se valorizar, ao entender a autoimagem, a autoestima, ela com certeza, a mulher fica, né? Uma mulher mais segura, uma mulher mais poderosa, uma mulher mais protagonista, uma mulher que não aceita tudo, entende? Ela não aceita nem dos outros, nem dela mesma, que ela não se aceita mais, né? Não se cuidar, ela não se aceita nada disso, né? Tanto que dentro da autoestima, eu acrescentei um pilar que se chama autocuidado. Então, ter o autocuidado, a pessoa aprende tudo isso daí. Então, ela melhora o relacionamento, ela melhora o casamento, ela melhora seu contato com os filhos, ela é uma esposa melhor, uma amiga melhor, uma profissional melhor, tudo melhor, uma filha melhor, tudo fica melhor, entende? As pessoas economizam dinheiro, porque, né, param de gastar onde não tem que gastar no sentido da alimentação, aprende a fazer uma compra, aprende o que é necessário e o que é desnessessário, né? Entende que emagrecimento não é caro, emagrecimento é básico, gente. A gente deixa ele caro porque a gente vai atrás dessas doideiras aí, que vocês verem. Vai atrás de remédio caro, vai atrás de shake, vai atrás de chá, vai atrás de, só pode sal no Himalaia, só pode óleo de coco, só pode alimento light, diet, night, assim vai indo, né? Você vai atrás dessas doidices. Por isso que você gasta dinheiro à toa. Entende? Emagrecimento não é caro, é você que não tá sabendo fazer. Emagrecimento não é difícil, é você que não tá sabendo lidar. Manter o peso é mais difícil? Não vou mentir, mas ele vai ser totalmente natural se você fizer todo esse passo a passo que eu tô te fazendo, senão você vai fazer que nem eu, efeito sanfona. Não sabia o que eu tava fazendo, fui gerando efeito sanfona no meu corpo. Certo? Meus amores, depois de tudo isso, né, contei muito. Nossa, eu acho que eu já até... Eita, eu passei mais de 1 hora aqui, hein? Passei mais de 1 hora aqui. Gente, espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês consigam fazer esse passo a passo. Novamente, o método Strava Fit está com as inscrições abertas, mas é por pouco tempo. Qualquer dúvida que você tenha, você pode chamar no inbox, você pode comentar nessa live. Fiquem com dúvida, comenta nessa live aqui, tá? Eu vou colocar a foto lá da transformação depois da musculação, da flacidez que eu melhorei, tá? Vou deixar lá nos stories. Quero que você comente lá também pra eu saber que você tava comigo aqui esse tempo todo. Fique com Deus, um grande beijo no seu coração e até o próximo Papo com a Nutri.